Vamos, então, para o nosso ensinamento, já com a nossa mente já numa condição adequada para receber o Santo Dharma. Essa meditação que a gente faz antes é muito importante para que a gente possa realmente se tornar esse receptáculo adequado. A gente consegue pacificar nossas emoções perturbadoras e aí nós nos liberamos daqueles obstáculos todos, né? Os 13 obstáculos lá. Nós nos tornamos, né, livres do orgulho, não estamos distraídos pelo exterior, pelo interior, temos, né, as 4 metáforas, a gente realmente se coloca numa posição de humildade mesmo para receber o ensinamento, que é a cura para o nosso sofrimento, e, né, não temos os 3 defeitos do pote. Então, é muito importante essa meditação, ela não vem antes, assim, por acaso, ela tem uma razão para que a gente possa estar numa condição de mente melhor, mais adequada, para a gente poder receber, então, o ensinamento. Então, nós vamos dar sequência no estudo do capítulo 7 do Bodhisattva Charyavatara, né, o guia de conduta do Bodhisattva, que vai nos falar sobre a coragem. E a gente, sobretudo nos dias atuais, não há nada tão fundamental quanto a coragem para a gente tocar o nosso cotidiano. Todo dia tem um desafio, todo dia tem uma prova para a gente superar. E o melhor equipamento que a gente vai ter para isso, né, é a coragem para encarar esses diversos desafios que nos são colocados a todo momento, né? Antes sempre, né, sempre existiu isso, mas agora tem desafios ainda maiores, porque não são só as coisas que a gente tem que fazer, mas coragem também para as coisas que a gente não pode mais fazer. Então, para essas duas atividades, a gente há de ter coragem. É preciso ter coragem, né, para respeitar as regras sanitárias em vigor. E não é fácil isso. Então, essa coragem é a prática muito importante nos dias de hoje. Bom dia, Bom, Lama. bom Só dar um dia, bom dia para a senhora, porque a senhora me deu um bom dia, eu não consegui falar na hora. Mas eu estava você é que está dando um bom dia mentalmente. Bom Mas dia, vamos lá. Bruno. Ótimo dia. Saudades. Então, é isso que a gente vai... Aproveitar para dar meu bom dia também, né? Isso. Sêniazinha. Gente, eu chamo Sêniazinha Sêniazinha porque eu tenho muito carinho por essa moça, porque ela foi praticamente quem me recebeu no KPG, me ensinou os mudras de Tara, então, assim, eu tenho como uma das minhas mestras, né? Então, é com todo carinho que eu falo Zêniazinha, né? Não tem nada de... É com muito respeito mesmo pelo que ela me ensinou, né? Então, nós vamos para o nosso capítulo de hoje, e as estrofes que nós vamos ver hoje, tem um dos comentários, quer dizer, eu continuo sempre usando os mesmos comentários para preparar o ensinamento para vocês, mas hoje, em especial, eu vou usar um texto do Dalai Lama, né, que é como un éclair déchire la nuit, que é como um raio corta a noite. E o Dalai Lama, quando ele vai explicar essas estrofes que a gente está vendo agora, ele vai falar de uma coisa muito importante, que é o renascimento. Então, até a nossa historinha de hoje tem a ver com isso, tá? Então, só vocês sabem que eu gosto de fazer sempre a referência aos textos, né? Esse texto também tem em inglês, mas, enfim, esse que eu tenho aqui é a tradução para a língua francesa. Foi um ensinamento que a Sua Santidade Dalai Lama deu sobre o Bodhisattva Charyavatara, e então são os comentários que ele fez, tá? Então, hoje, todo o nosso corpo aqui, né, tirando alguns comentários, quando a gente for ver as estrofes propriamente ditas, são de Sua Santidade o Dalai Lama. Então, o primeiro tópico que o Dalai Lama coloca em referência à prática da coragem é a nossa perseverança na nossa busca, no nosso trabalho, na nossa prática para buscar a felicidade verdadeira, a felicidade que não é condicionada por causas e condições, que é a natureza clara da nossa mente. Esse estado que a gente deve buscar
através da nossa prática, né, da acumulação de méritos e sabedoria, para que a gente estabeleça a nossa mente no estado natural dela, que é um estado claro, né, luminoso, completamente desimpedido. Tá? Então, esse é o objetivo da gente. É assim que a gente se livra do sofrimento. As circunstâncias nossas, da nossa existência, vão continuar existindo, porém, se a gente conseguir esse estado, né, de mente e ficar nela, né, porque não é só ter insights desse momento, dessa mente clara, lúcida, vazia, não é só ter insights, mas permanecer nela. E é preciso coragem, porque os desafios estão a toda hora aí. Então, se a gente se deixar levar, a gente vai se deixar levar pela raiva, vai se deixar levar por uma distração qualquer, se atirar numa atividade fútil. Então, ele já começa já pegando pesado com a gente, né? Essa via aqui não é uma via fácil, né? Ninguém falou que é fácil. Existe, sim, compromisso do praticante, exige perseverança, sim, exige vigor, sim, na prática, porque as situações são diversas e elas vão, né? Se a gente se tiver distraído, a gente vai ser levada a agir através das nossas emoções perturbadoras e ter os atos negativos, né? Quem quiser um caminho fácil, né? Porque tem gente que chega, ai, Lama, é difícil, tem que estudar, tem que praticar. Quem quer caminho fácil tem muitas coisas aí na internet, né? Uns livros e tal, uma coisa mais light e tal. Fica lá nesse caminho, né? Mas tem gente que fala, mas tem que ler, né? Tem que estudar. Gente, é o caminho, né? Não é fácil isso, mas a gente consegue, com a coragem, a gente consegue ir fazendo, né, nossos estudos, as nossas práticas, né, tanto a prática formal quanto a nossa prática nas intercessões. Então, é possível sim. Tá, então, esse é o primeiro tópico que o Dalai Lama coloca, né? A importância que a gente, né, da coragem nessa nossa busca, né, na nossa prática para essa que ele chama de felicidade autêntica, né? Felicidade autêntica, essa que é imperturbável, né? Que ela é estável, que ela é permanente, não definida por causas e condições, né? É a natureza pura da nossa mente. Então, esse é o primeiro ponto que o Dalai Lama lembra, né? O segundo a nossa prática no cotidiano, pelo regozijo das práticas, né? Dos atos positivos e como a gente evita os atos negativos, né? Evitar tudo que é motivado pelas emoções perturbadoras. Então, essa vai ser a nossa acumulação de mérito. E a gente tem que lembrar lá dos 10 atos positivos que a gente deve praticar, quais são, né, os atos negativos que a gente deve evitar, os atos positivos que a gente deve praticar, porque é daí que vem a nossa acumulação de mérito. Então, sempre que a gente está vivendo, né, e a gente tem um pensamento de um desejo, uma cobiça de uma coisa qualquer, isso, com certeza, o ato que virá daí será um ato negativo. Então, a gente já segura essa onda e segue com a nossa prática. Então, isso é importante, porque sem a ética, né, que é pratica os atos positivos e evite os negativos, não há acumulação de mérito. E sem mérito, a coisa não anda. Tá? Então, isso é muito importante. E ele vai nos falar, né, da importância da conduta correta. Isso é fundamental num praticante. É difícil, sim, porque, sobretudo hoje em dia, que a gente está multitarefas, né, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, mas o nosso cérebro, tanto do ponto de vista do budismo, tanto do ponto de vista mesmo da neurociência, a nossa mente só consegue fazer uma coisa de cada vez. A gente pode ter a impressão de estar fazendo duas coisas, estar comendo e estar olhando mensagem no celular. Mas, na verdade, a gente não está fazendo duas coisas. A gente está fazendo uma demanda grande para o nosso cérebro para fazer uma coisa, depois faz a outra, depois faz outra, faz a outra. Ele está deslocando a atenção para lá. Como a gente vive num estado de torpor, a gente facilmente é levado por esses estímulos. Faz uma, aí pisca lá, sei lá, dá o aviso lá da mensagem, a pessoa, vou ver lá quem quer
que mandou a mensagem e tal. E aí a atenção que você estava na sua refeição desloca para lá. E aí você vê lá a mensagem, e aí eu tenho que continuar comendo. Você volta para cá. Mas a atenção da gente fica pipocando para lá e para cá. E se tem alguma coisa, sei lá, se a televisão está ligada, tem uma notícia, deixa eu lá espiar o que é. Pronto, mais uma coisa. Então, a gente fica com o nosso foco de atenção migrando para várias coisas. Tá? Isso está muito bem explicado na neurociência, fisiologicamente é assim que acontece, e no budismo é a mesma coisa. Então, nosso esforço vai ser treinar a nossa mente a ficar num só suporte. Lembra lá, orientar voluntariamente a atenção sobre um suporte. Esse vai ser o nosso treino, porque quando a gente estiver diante de uma situação qualquer, no mundo, gente, qualquer situação bem mundana, nós não seremos levados pelas circunstâncias e sim manteremos a nossa mente tranquila, estável diante da situação. Então, esse é o segundo ponto que Sua Santidade Dalai Lama vai lembrar. O terceiro ponto que ele vai lembrar, a importância de refletir sobre as 4 preliminares comuns, que são a base, gente. E a gente já viu aqui no capítulo da coragem que as 4 preliminares comuns vão ser, eles são o medicamento dos 3 tipos de preguiça. Então, a preguiça lá, preguiça mesmo, preguiça da preguiça, indolência, meditação sobre impermanência, a preguiça da entrega aos atos negativos, a reflexão sobre o karma, a natureza defeituosa do samsara, e a preguiça da minusvalia. Não, isso aí é muito difícil, né? Tem que ler, isso não é para mim no momento. Ainda falam isso, né? Isso aí, para mim, no momento, não é adequado. Né? Porque tem que ler, tem que estudar. A pessoa acha que não dá conta. Mas isso, na verdade, chama preguiça também. É essa preguiça da minusvalia, que acho que não dá conta. E aí a reflexão sobre a preciosa existência humana. E aqui é importante nós lembrarmos de como se constrói esse conhecimento, essa sabedoria. Antigamente, mas o Buda foi revolucionário nesse sentido, apesar de ser há 2.500 anos atrás, mas ele foi revolucionário nesses métodos pedagógicos. Atualmente, tem 2 coisas que estão sendo utilizadas, 2 pensamentos importantes. Primeiro, a atitude do aluno, que é ele que faz o trabalho. Essa imagem do mestre, que é o detentor de todo o conhecimento, eu vou passar tudo para o aluno, isso não existe mais. Esse tipo de exercício não é mais considerado como adequado. O que acontece hoje? A função do professor hoje, do mestre espiritual, para usar a terminologia da nossa tradição, é realmente motivar para um trabalho pessoal de cada um. Não estou eu aqui, com todo o meu conhecimento que eu li e tal, vou passar para as pessoas. A função nossa é despertar esse interesse, dar as dicas de leituras, o que vai fazer, como é que a gente faz isso. Mas a prática é de cada um. Então, o Buda foi revolucionário. Imagina, gente, isso há 2.500 anos atrás, e hoje é o que há em termos da mais atual pedagogia. Tá? O estímulo realmente não é um autodidata, mas quem faz o esforço é a pessoa, é o aluno, é o discípulo. Tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, quando a gente fala aqui das 4 preliminares comuns, tem lá, anota num papel e deixa lá. Não, gente, integra isso no cotidiano. Tá? Então, isso é que é o importante. E aí, o segundo tópico importante em relação à pedagogia. Antigamente, também, o que tinha essa ideia de conhecimento? Né? Aqui, conhecimento, vamos colocar a sabedoria, a nossa busca da sabedoria. É que esse conhecimento se dava de maneira estratificada. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo outro, faço aquilo outro, faço aquilo outro. A gente estava lá na escola, lá
né, no primeiro grau, né, na minha época era primário, que chamava, depois a gente ia para o ginásio, era assim que era, né? Aí vai mudando os nomes e a gente acha que é assim. Acha, mas de fato não é assim, porque primeiro a gente teve lá uma estimulação, nós quando crianças tivemos uma estimulação psicomotora lá, que foi fundamental para a gente poder saber segurar no lápis, enfim, tem todo um trabalho em relação a isso. E aí a gente veio, aprendeu a ler, aprendeu a escrever e foi indo. E o que aconteceu? Na verdade, se fez uma trama com as coisas fundamentais para criar condições da gente aprender. A gente tem o nosso cérebro, mas tem as condições fundamentais. Porque se a gente chega lá no segundo pós-doc da gente e a pessoa não soube segurar no lápis, não vai funcionar. Entendem isso? Então, o que é para nós? Aqui eu estou dando um exemplo na escola que todo mundo aqui precisa passar para poder, pelo menos, saber ler e escrever. Mas isso se passa também dentro da nossa tradição. É uma trama, gente. E a trama é as 4 coisas principais, que são as 4 preliminares comuns. Depois, com o tempo, com as nossas práticas, que aí o professor vai dizendo, agora faz isso, já fez esse, agora faz aquele outro. Outro dia uma pessoa perguntou, Lama, eu posso, né, que já conhece alguma coisa, eu posso estudar isso? Eu falei, não, agora para você não é bem isso não, agora vamos ver outra coisa. Porque a gente conhece a pessoa, então a gente vai dando as dicas do que a pessoa vai fazer. Então, o que é? É como se fosse um tecido mesmo, tá? Cuja trama inicial são as 4 preliminares comuns. Preciosa existência humana, impermanência, karma, natureza defeituosa do samsara. E aí, com essa progressão, o que a gente vai colocando? Fios no meio dessa trama. Né? Quem já viu um tear sabe como é que faz, né? Vai passando aquele, tipo uma agulha, né? Que vai passando e vai fazendo o tecido, né? O tecido. Eu cheguei a ver isso lá na Índia, quando a gente foi lá para receber as iniciações, a gente foi a Varanasi, é uma cena muito triste, porque é um trabalho quase escravo, né? Eu até comprei uma seda e nunca tive coragem de usar, porque eu só me lembro lá das pessoas em condição de escravidão, fabricando aquilo, e a tão famosa seda de Varanasi, né? Ficou aqui um lenço que eu comprei, porque aí cada vez que eu penso, lembro lá dos pobrezinhos enfiados dentro de um buraco, trabalhando de uma forma, trabalho escravo, né? Nós fomos lá visitar o Lama Trilê, sempre ele gosta de ver o lado negativo das coisas, né? E aí nós fomos lá. Então, quem já viu uma pessoa trabalhando em tear ou alguma coisa assim, mas acho que tem vídeo no YouTube para isso, né? A gente vai ver que vai entremeando um fio. A gente coloca um fio. E cada vez essa nossa teia, esse nosso tecido vai ficando cada vez mais cheio de fios. Né? Aí tem esses lençóis maravilhosos, né? Sei lá, 180 fios, não sei quanto, 300 fios, não sei o que é melhor, né? É uma coisa melhor, porque, sei lá, o toque, né? O nosso sentido do tato fica mais confortável, tal, tanto, tem tantos fios no lençol, tem lá a propaganda como qualidade melhor. E na nossa prática é a mesma coisa. Mas a gente não pode esquecer que, na nossa tradição, esses 4 fios iniciais, fundamentais, são as 4 preliminares comuns. Tá? Sem elas, a gente não consegue ir enfiando os outros fios. É assim que a nossa prática amadurece, é assim que ela se torna profunda. Tá? Então, é importante vocês terem isso, né? Essa consciência de que o caminho é feito pelo aluno, seguindo as orientações do mestre espiritual, mas é ele que vai fazer isso. É a gente que vai, a cada passo, compreendendo a natureza da nossa mente, vendo realmente por nós mesmos a experiência desse fim, desse sofrimento. Tá? Então, são 2 coisas fundamentais
para a gente lembrar aqui quando o Dalai Lama nos lembra dessas 4 preliminares comuns, né? Eu trouxe agora a tônica do que vem sendo feito hoje, mas dentro da pedagogia, mas o Buda também fez isso, né? Sem as 4 preliminares, a gente não. E outro ponto que o Dalai Lama nos lembra, que vai ser lembrado também nas estrofes, porque isso aqui é o comentário das estrofes de hoje, tá, gente? Do quanto que a gente é capaz de suportar as pequenas dificuldades para ter um grande objetivo. É uma reflexão muito importante, né? Eu tive, porque eu acompanhei, mas eu tenho um filho que é funcionário público e ralou muito fazendo concurso. Ele, durante um tempo, foi concurseiro. E ele estudava, fazia o curso, tinha vídeo, tinha aula aqui, nessa época ele estava ainda aqui em casa. E eu vi todo o esforço dele, aí ele fez uma primeira prova, não passou, e aí ele falou, não, agora eu vou passar. Era um concurso super difícil, e ele falou assim, agora eu vou passar. E ele ralou muito para conseguir, e já tem alguns anos que ele está super bem no trabalho dele, tal, feliz com o resultado disso. Mas era jovem, né? Sacrificou saída, porque jovem gosta de sair, eu também já fui jovem um dia, gosto de sair, gosto de ir ao cinema, gosto de ir para balada, enfim, tem vários nomes aí, mas ele sacrificou durante um tempo isso porque ele tinha um objetivo, que era, enfim, passar nesse concurso. Então, isso é um exemplo, mas o quanto a gente também está disposto a fazer esse sacrifício, né, que são pequenos sacrifícios, para obter um benefício maior. Então, é a nossa capacidade, a nossa coragem que a gente vai ter para resistir aos diversos apelos que nos surgem à mente toda hora. Vai ter o Oscar, eu quero ver todos os filmes do Oscar. A pessoa já quer, fica aflita, porque aí as pessoas estão comendo, já viu esse, já viu aquilo outro e tal. Às vezes, a gente tem outra coisa mais importante para fazer. Eu vou fazer uma leitura e tal. Gente, não tem importância, entendeu? Você não vai dar seu voto lá para a academia, não tem importância. Vê depois, entendeu? Não se apresse com isso. Se no momento tem uma prática para ser feita, se aplica isso. É preciso coragem para a gente conseguir vencer essas estimulações todas, porque vai demandar uma disciplina interna. Então, claro, não estou falando aqui para a pessoa, não se desliga do planeta, vai lá para a caverna, ficar lá comendo urtiga, feito milarepa. Não é isso que eu estou falando. Mas de termos uma capacidade, uma lucidez para poder escolher o que é apropriado no momento para fazer. E isso é preciso coragem, sim, porque o samsara, o mundão, está nos chamando para ver, a pessoa que hoje não viu todos os filmes que vão concorrer ao Oscar está por fora, isso aí não sabe e tal. Não, escolhe um ou outro, de preferência o que você acha que tem mais a ver, e pronto. E vamos lá depois ver se for isso, porque a gente está inserido no mundo. Não estou pedindo para ninguém sair lá para a caverna, não. Quem quiser depois será muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Então, esses são os pontos principais que o Dalai Lama começa. Depois a gente volta aqui para essa explicação do Dalai Lama, mas antes eu preciso contar a historinha de hoje. Que aí vocês vão entender por quê. O porquê dessa explicação que o Dalai Lama vai nos trazer a respeito da coragem. Então, a historinha de hoje, quem está acompanhando com o texto mesmo em francês, a historinha número 66, está no Tripitaka 6, parte 5, página 77 e 78, que é o Sutra da Criança que explicou o Dharma assim que ouviu.
que acontece? Havia, então, um monge que praticava num lugar retirado, né? Ele estava lá no eremitério, né? Não fala no texto exatamente se era uma caverna, mas, enfim, estava num lugar recluso, praticando o santo Dharma. E ele tinha uma conduta correta, né? Sempre, né? Desde jovem, tinha grande devoção pelas 3 raras e sublimes, ou seja, era um grande praticante. E ele tinha por hábito fazer a recitação dos textos sagrados. Tá? Isso, até hoje, acontece nos monastérios. Né? Os praticantes, eles recitam de cor o texto inteiro. Tá? Isso faz parte da nossa tradição. Então, ele estava ali recitando textos sagrados e com uma voz muito melodiosa, com uma dicção perfeita, e aquele som se difundia em todo o ambiente. Não muito longe dali, tinha uma criança de 7 anos, que estava tomando conta, né, de uma vaca e o seu bezerrinho, e a criança ouviu, então, aquele som e falou, mas que é isso, né? Que coisa bela, eu vou lá ver o que é. E aí ele foi se orientando pelo som, chegou lá, né, onde estava esse monge recitando o texto. E aí ele aguardou que o monge terminasse lá a recitação do texto, terminar, né, a parte lá que ele estava fazendo, terminou, e aí a criança, né, fez algumas perguntas para o monge, e o monge respondeu, mas a criança não ficou satisfeita. E aí a criança levantou e começou a dar explicações a respeito daquele texto. Aí o monge ficou muito regozijado com aquilo, né? Viu que a criança era de uma grande sabedoria. Mas aí o monge ficou lá no lugar dele e a criança foi lá cuidar da vaca, né? Que ela tinha lá o compromisso dela. Quando ela chegou lá, gente, o que tinha acontecido? O bezerrinho tinha ido embora. Ele falou, mas onde foi esse bezerrinho? Ele falou, deve ter ido lá para as montanhas. E aí ele foi lá né, deixou a vaca lá e foi atrás para buscar o bezerrinho. E aí, no meio do caminho, né, lá já chegando nas montanhas, o que ele encontra? Um tigre. E aí o tigre atacou o menino, devorou o menino, e assim o menino morreu. Foi assim o triste fim do menininho. Mas o que aconteceu? Passou algum tempo, ele renasceu no útero de uma primeira esposa, né, da esposa principal, de um nobre. Ele ficou lá. Só que essa família desse nobre, né, eles não eram budistas. E aí estranharam muito quando a mulher começou a recitar os textos sagrados. E recitava sem parar, recitando os textos sagrados e tal. Aí a família ficou muito assustada com aquilo. Falou, mas o que é isso? Né? Eles não entendiam o que era aquilo. Aí falou, não, nós vamos ter que buscar um oráculo. Aí foram lá no oráculo e tal, para saber o que era. Foram no médico e tal, para ver se entendia o que estava acontecendo com a mulher. A mulher, do nada, começou a recitar os textos, né, que eles não sabiam o que era, e aí ficou com o diagnóstico que era uma doença demoníaca. Aí falou, coitada da mulher, está com essa doença demoníaca aí, citando esses textos aí que a gente não sabe o que é. Mas aí aconteceu do monge, passando pela cidade, ouviu o som. Ele falou, os textos sagrados, alguém está recitando. E aí ele foi lá na casa lá do nobre, né? O nobre não fez nenhuma reverência a ele, né? Não fez nenhuma prosternação nem nada. Aí o monge perguntou, Senhor, quem que está recitando disso? É a minha mulher. Ela está com uma doença demoníaca e ninguém sabe o que ela tem. Já consultei todas as fontes possíveis, ninguém sabe o que ela tem. Ela está com essa doença demoníaca aí. Aí o monge falou, não, ela não está com uma doença demoníaca. Ela está recitando textos sagrados do Senhor Buda. Ela provavelmente está grávida de um discípulo do Buda. Aí o nobre, né, ficou assim, espantado com aquilo. Como assim? Grávida de um discípulo do Buda? Aí o monge, mas foi isso mesmo.
eu posso entrar e ver essa mulher? Aí, quando ele entrou na casa, a mulher imediatamente se prosternou para ele, o que foi um espanto para o nobre, porque aquilo não era um hábito, né, lá da casa deles. Ela se prosternou e começou a recitar os textos sagrados. Aí o monge falou, é isso mesmo, ela está grávida de um discípulo do Buda. Aí o nobre ficou assim, falei, puxa, mas né, que bom, então finalmente acho que ele tinha achado uma solução ali para o problema dele, né? E aí ele foi, como é de hábito, ele fez uma oferenda de uma refeição para o monge, e aí o monge, né, tomou aquela refeição e tudo, e seguiu lá para o eremitério dele. Só que aí, o que aconteceu? A notícia se espalhou, né? Lá naquela época, bem, isso não foi na época do Buda Shakyamuni, foi numa vida anterior dele. A notícia se espalhou. Aí todos ficaram, mas como assim? Ela está grávida do discípulo do Buda e tal. Aí o nobre falou, não, eu vou convidar lá o monge novamente para vir aqui na minha casa. E aí foi lá, fez o convite ao monge e falou, você pode levar também seus companheiros lá do monastério ao qual você pertence e tal. E aí foi, o monge foi para a casa do nobre com toda aquela assembleia lá de 500 monges. E aí eles foram lá na festa, no festim, né, do banquete que o nobre preparou para eles e tudo, e aí a mulher apareceu no meio lá da festa e começou a recitar os textos santos. E aí todos se prosternaram, se regozijaram, né? Porque era aquilo, ficaram felizes, né? Era um discípulo do Buda que estava vindo, eles ficaram muito felizes com isso. E aí, um pouco tempo depois, que aconteceu? Nasceu a criancinha, gente. E é dito que a criança nasceu totalmente limpa, né? De sangue, né? Da gordurazinha que o bebê vem. Ela veio completamente pura, né? Sem nenhuma secreção. Imediatamente a criancinha, quando nasceu, olha, assim está na história, ela se ajoelhou, colocou as mãos em prece e começou a recitar os textos sagrados. E aí todos ficaram muito e muito felizes. O tempo, assim, a mulher, né, assim que deu à luz a criança, voltou ao que era ela antes, né? Ela perdeu aquela capacidade que ela tinha de recitar os textos sagrados. Bom, o tempo passou, 7 anos, que é dito assim no texto. A criança, então, foi aprofundando seus conhecimentos e, com 7 anos, ela já conseguia explicar perfeitamente o Santo Dharma. E é dito, então, que ela converteu, né, várias pessoas, né, 84 mil pessoas, e 500 delas se tornaram Shravakas, né, que são aqueles discípulos chamados auditores ou ouvintes. E, por conta disso, liberou esses seres todos do sofrimento e eles alcançaram o olho da sabedoria. E aí o Buda, então, fala pro Ananda, eu era essa criança, o monge era o Buda Kasyapa. Assim, nessa época, eu ouvi o Dharma, louvei as suas excelentes qualidades, me regozijei na virtude e me apliquei com perseverança e vigor. Tive conhecimento dos meus nascimentos anteriores e produzi uma inteligência superior sem igual. Visto a eficácia de uma só audição, quanto mais vantagem ainda tem aquele que pratica ao longo do tempo, com perseverança, respeito e sabedoria. Essa é a maneira pela qual a paramita da vontade ardente do Bodhisattva é virtuosa. Então, esse é um sutra, né? E o Buda sempre contava essas histórias para a sua assembleia lá de monges. Não era com objetivo de entretenimento, para contar história, não é Sherazade, nem Emília, lá do sítio do Pica-Pau Amarelo, não era esse o objetivo. Era realmente de trazer ensinamentos. Então, nós podemos ver aqui a grande vantagem que a gente tem. Essa criança ouviu o Santo Dharma uma só vez. E obteve-se, ela foi atacada por um tigre, foi devorada por um tigre. E encontrou o renascimento num ventre que foi adequado
porque estava ali na região, estava um monge, as causas e condições surgiram que ela pôde praticar o Santo Daime. Então, olha só, o objetivo de uma coisa só, quanto mais nós que temos oportunidade de ouvir o Santo Daime, de praticar o Santo Daime, quantos textos estão hoje à disposição? Hoje, a gente vai ter a oportunidade de encontrar o Kalun Rinpoche. Olha só, olha quanta facilidade que tem, gente. Ontem o Kalun Rinpoche deu ensinamento, tá? A gente está com a gripe danada, você vê assim, falei, mas olha, é um bodhisattva, e eu fico bem sentido assim, porque ele tem idade meu filho caçula. Aí eu fico assim, meio coração de mãe, né? Eu falei, ai, tadinho, tá uma gripe e tal, porque eu vejo ele como mestre, mas tem uma pessoa ali, né? Que a gente conhece, né? Tive a oportunidade de conviver com o meu lama. A pessoa que fica doente, a pessoa que, né, que tem fome, a pessoa é o corpo humano, né? Então a gente tem essa visão também, né? Que é muito positiva, né? Nosso mestre não é um ET que não se alimenta, né? Que não precisa dormir, que não a gente tem um corpo humano e com as suas necessidades de um corpo humano. Então, olha só que vantagem que a gente tem, gente, que bênção que a gente tem. Ele dá ensinamento agora, ainda bem que ele reuniu todo esse ensinamento de hoje, porque semana passada ainda estava cada um, os grupinhos, né, ao longo do planeta inteiro, cada um com horário. Eu falei, ele não vai dar conta, né? Sair de um para o outro. Agora reuniu todos num só grupo. Então, vamos estar numa imensa comunidade de discípulos do Kalun Rinpoche. Olha só que bênção que a gente tem. E aí não é só ir lá, ver o ensinamento e tal, e depois vamos embora. Não, depois continua. Volta aquela historinha lá, esse texto é maravilhoso que ele vai ensinar, mas não tem muita novidade, para quem vai seguir, quem está seguindo os ensinamentos vai ver, preciosa existência humana, peço com louvação médica, preciosa existência... Vai falar de tudo que vocês já ouviram aqui. Quem está seguindo o caminho vai ver, não tem novidade nenhuma. Que bom que não tem novidade. O que a gente vai fazer nesse momento? Como a gente já tem lá a nossa teia começada, a gente vai enfiar mais fio, porque assim vai fazendo a coisa, a gente vai aprofundando os nossos ensinamentos. Tá? Agora, quem está assim, deixa eu lá ver, mas não sei o quê. Não, gente, vamos com coragem, né, e perseverança seguir nessa vida. Tudo bem até aí? A gente aqui fala muita coisa, porque imagina que a pessoa já tenha uma base de conhecimentos, tá? Mas se por acaso alguém ficar com dúvida, não entendi isso e tal, ou eu dou uma explicação rápida aqui, ou direciono para uma explicação mais detalhada. Então, o que o Dalai Lama vai trazer, então, que é a explicação das estrofes, e eu escolhi esse sutra para a gente ver isso, a questão da morte e do renascimento. Primeiro, que essa reflexão sobre a morte, que está lá no Gampopa, né? Quem quiser mais detalhes, vai lá. Esse pensamento da impermanência da nossa vida nos faz ter mais entusiasmo com a nossa prática. Porque a gente realmente não sabe. Muitas pessoas acham assim, impermanência, e tipo, pegou uma ideia lá, tipo um filme lá, candidato ao Oscar, não sei o quê, bota lá na cabeça e aí vamos embora. Para falar lá, comentar, fazer um postzinho no grupo do WhatsApp sobre impermanência, não entendeu nada, mas posta lá para parecer bacana. Não é disso que se trata. É da gente se impregnar desse sentimento de impermanência, porque é assim que acontece mesmo. O que vai vir amanhã, né? É o próximo mundo, né? O que é a próxima vida? O menino foi atacado por um tipo, está atrás do bezerrinho, atacado por um tipo, nasceu lá na matriz, no ventre de uma mulher, renasceu, né? Então, a gente tem que tomar isso de verdade. E agora, no Corona, essa semana, minha irmã, lá no condomínio dela, um rapaz, 24 anos, formou recentemente na UNB, acordou bem em casa, de noite estava morto por Covid.
rápido. Minha irmã ficou muito abalada, porque era um menino que ela conhecia desde criança e tal. Quando me lá, todo mundo está envelhecendo junto lá e as crianças, né, os jovens continuam crescendo por lá. Ele tomou café da manhã com a família e não jantou, porque estava morto. Morto. E é assim que acontece. A gente não sabe mesmo quando o Senhor da Morte vai aparecer. E aí, o que vai? É para a gente ficar derrotista. Ai, meu Deus, a morte está aí, não. Ficar apavorado, ficar agoniado. Não, amiguinho. Vamos praticar. Agora, aproveitar verdadeiramente essa preciosa existência. Porque o mínimo que a gente conseguir praticar, se é hoje, se a gente não é um grande praticante, a maioria de nós não chegou nesse estágio mesmo, o que a gente conseguir estabilizar nossa mente, a gente já vai morrer numa situação melhor. Se o menininho lá nasceu numa condição, né, que ele foi favorável para ele seguir no Santo Daime, era por conta do karma dele, por causa da devoção que ele teve, né, ouviu o Santo Dharma, foi lá, quer dizer, isso era coisa de vida passada, que já era o Bodhisattva lá no caminho dele. Mas, se a gente não treinou a nossa mente, o que acontece? No momento seguinte, ficamos à deriva. Ficamos à deriva no bardo, ficamos à deriva, levados somente pelo nosso karma, para um renascimento. E sabe-se lá onde vamos renascer, que condição que vamos encontrar. Tá? Então, assim, a reflexão da morte é muito importante. Então, esse é o primeiro ponto que o Dalai Lama traz, né? A importância de refletir sobre a morte. Então, é isso que ele vai trazer, e aí ele reforça a importância da prática dos atos positivos, que é para a gente melhorar vamos dizer, a qualidade do karma que a gente está carregando, né? Para que ele seja mais rico de atos positivos, né? E mais pobrezinho, ainda bem, dos atos negativos. E aí, outra coisa que ele vai explicar a respeito do renascimento. É bem interessante como é que ele vai colocar isso. Primeiro, a gente vai lembrar que lá no Abhidharma, né, que é o outro sexto do Tripitaka, que vão ser as explicações do Dharma, é dito lá uma quantidade imensa, né, de renascimentos que a gente tem em 24 horas. Então, o renascimento não é só assim, acabou essa vida, como eu, fulano de tal, CPF tal, não sei o que lá, vou renascer num outro mundo, com uma outra identidade, mas seguindo uma alma, um espírito. Não é nada disso que fala. Vamos lembrar aqui como é que a filosofia budista vai explicar nossa mente. Os 5 skandhas lá, Bia, 5 skandhas. Roupa, né, corpo, que são as nossas bases internas, sensação, percepção, formação volitiva, consciência. Então, esse é o nosso corpo físico, roupa e mental. Então, o que acontece? A cada instante temos uma percepção, colocamos isso na nossa mente, ela vira uma formação volitiva que é depositada na nossa consciência. Num instante depois, e aí nem é colocado em segundos, tá? Porque são bilionésimos de segundos, quando nós percebemos um outro elemento, com alguma das nossas 6 consciências, um novo ser nasceu. Então, nós temos milhões de renascimentos nas 24 horas. Essa é a visão dentro da nossa tradição. Não tem essa alma, esse espírito que transmite. Nós é que vemos como um filme, que, né, são feitos de imagens que se seguem, e pensamos que temos uma sequência, mas de fato não tem. Ainda bem que a gente acorda de manhã e lembra quem a gente é e onde estamos. É bom isso, mas isso não deve ser uma prisão. Devemos criar um estado de liberdade dentro de nós mesmos. E liberdade não é fazer valer a nossa vontade, não. Liberdade é estar aberto para o momento que se apresenta. É preciso compreender muito bem isso.
Então, é importante nós colocarmos essa ideia de renascimento que tem dentro da nossa tradição e ver a importância que tem nossa prática. Porque se praticarmos atenção, praticarmos vigilância, vamos ser senhor de nós mesmos e não nos deixarmos seduzir pelos diversos estímulos que se seguem. É uma outra visão de mundo que se apresenta. E isso não é fácil. Porque o que a apreensão egocêntrica quer é fazer valer os seus desejos, fazer valer as suas aversões, fazer valer as suas emoções. Porque ela gosta disso. Quanto mais coisinha faz com que ela fique mais robusta, ela fica feliz com isso. Mas esse é o caminho que a gente deve buscar cortar. O Dharma tem só um objetivo, que é eliminar a apreensão egocêntrica, né? As pessoas já devem saber isso. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Então, olha que dádiva da gente ter esse ensinamento do Buda nos apresentando essa nova possibilidade de existir, que, na verdade, é a verdadeira forma de ser. Mas nós não vivemos a partir dessa perspectiva, a partir, né, dessa mente pura, natural. Vivemos através dos nossos véus, dos nossos conceitos, através das nossas elaborações. Então, tragam esse sentimento de renascimento, reflitam sobre isso, meditem sobre isso e vejam que realmente, a cada instante, somos uma outra pessoa, vamos dizer assim, que se segue. Tem coisas importantes que é preciso preservar nessa memória. Claro, porque nós aprendemos um dia a ler, tem qualidades que aprendemos que são importantes para a nossa prática. Mas a nossa identidade, com o nosso, eu gosto disso, não gosto daquele outro, isso eu faço, isso eu não faço. Gosta disso? Não gosto disso, então não como. Experimenta, abra-se para o momento e veja. Às vezes tua língua não vai gostar daquele sabor, mas se abre à situação. Abrir também para o mundo que nos cerca, para as visões que nos cercam. As nossas ideologias são as nossas maiores prisões. Então, abre. Tenha amor, tenha respeito, tenha compaixão por todos. Isso, com certeza, vai mudar, transformar a nossa visão de mundo. Outra coisa importante que o Dalai Lama vai trazer, que essa consciência não é grosseira, né? Não é do ponto de vista fisiológico, né? Sempre bom lembrar que o Dalai Lama está ligado com vários grupos de neurociência, então ele sempre traz isso, né? Que não é essa mente grosseira, né? Física, biológica, química, está se falando aqui de uma mente mais sutil, né? uma claridade, como ele chama de claridade natural da mente, que surge independente das causas e condições. Então, esse estado de mente que estamos buscando, que é o que nos libera do sofrimento, não é determinado por causas e condições. Então, não depende do que está acontecendo no nosso mundo de percepção. Como eu disse semana passada, né, não depende, né, da situação, a felicidade ou a infelicidade. A felicidade independe da situação que a gente esteja vivendo, seja ela de alegria, né, de felicidade temporária, ou infelicidade. Essa felicidade, que eu comecei lá o texto hoje, né, essa nossa felicidade permanente, ela independe do que esteja acontecendo no nosso mundo de percepção. Então, esse é outro ponto que o Dalai Lama traz nessa explicação. Outra coisa importante é compreender que os fenômenos que a gente observa devem ser analisados de acordo com as causas e condições que as produzem, que isso é uma forma da gente liberar a existência sólida, concreta, que damos aos fenômenos. Então, ver quais são as causas e condições. Como é que aquela banana foi parar ali? Aí pensa, essa banana alguém plantou, tal. Coloca na rede toda. Onde vai estar essa banana daqui a
15 dias no esgoto. Mas pensa lá no começo. Isso vai fazer com que a gente dilua essa concretude que damos aos objetos. E aqui eu estou falando de uma banana, mas aqui você pode falar também de um emprego, você pode colocar também de um relacionamento, qualquer coisa. Teve lá a historinha dela, as casas em condições e tal, e vai no esgoto também, vai virar alguma outra coisa. Não acaba no esgoto, não. Segue. Todos os fenômenos são produzidos por causas e condições. E outro ponto que ele conclui aqui a história, né, desse tópico a respeito do renascimento jamais devemos nos desencorajar, pois temos a nossa natureza de Buda, a natureza última da mente. E ainda que ela não seja algo tangível, porque essa natureza de Buda não é algo que assim, eu tenho a natureza de Buda, eu tenho isso. Não é isso que se trata. Não é algo que a gente está tão acostumado a pegar nas coisas que a gente acha que a gente vai pegar também a natureza de Buda. Não é assim que acontece, não. A natureza de Buda é a nossa mente vazia, clara e não impedida. E isso nós só vamos conseguir viver a partir dessa experiência se praticarmos. Ela não virá pelo nosso conhecimento cognitivo de estudar os textos do Dharma. Não vem assim, não. Vem através da prática. E aí nós temos um meio maravilhoso, um meio hábil, do Vajrayana, que são as etapas de criação e completude que vocês vão ver hoje, né? Começar a ver hoje com o texto do Jamgon Khuntru com o Kalu Rinpoche. Como é que nós criamos uma realidade, como é que temos a capacidade de dissolver essa realidade? Não lá fora. O mundo vai continuar sendo que é o mundo. Mas como é a nossa percepção? Como é essa nossa visão de mundo? Que solidez que damos à percepção que temos do meio ambiente no qual estamos mergulhados. Então, essa é a história. Confie na sua natureza de Buda. Não como algo tangível, mas como algo possível de ser realizado, de ser compreendido. Para que, através da nossa prática, com perseverança, com vigor, com entusiasmo, possamos, então, um dia, vivermos a partir dessa perspectiva. É assim que o sofrimento se extingue. A gente está todo mundo aqui porque não quer o fim. Todo mundo quer o fim do sofrimento. Não quer sofrer. Mas é o deverzinho de casa que a gente vai fazer para que possamos todos ficar nesse estado de mente. E é nesse estado de mente que a gente não vai julgar mais ninguém, gente. Você imagina, nesse estado de mente, não tem como produzir julgamento nenhum a respeito do que quer que seja. Esse mosquito é ruim, é da zika, chikungunya, não sei o que, vou matar esse danado. Mas esse aqui é um mosquitinho amigo, coleguinha meu. Não. E assim nós vamos fazer com todos. E realmente ter amor, ter compaixão, ter respeito por todos. Gosto desse, não gosto daquele outro. Que bobajada é isso? Todos, aí vem a visão. Todos foram nossas mães, cuidaram de nós. Tem esse respeito por todos. Isso é a melhor forma de trabalharmos essa nossa tensão egocêntrica, de gosto e não gosto. Isso é ignorância. A gente está lá com os 4 selos do Dharma, vivendo essa perspectiva. Então, vamos nesse processo para que possamos realmente nos liberar. E aí o Dalai Lama conclui só 4 coisas a fazer. Muito simples, que já foi dito lá pelo Shantideva. Os textos de Dharma, para quem já conhece, não tem novidade nenhuma. Você vê, meu Deus do céu, começa de novo, natureza defeituosa do samsara, preciosa existência, mas lá vem de novo esse assunto. Mas é assim que é. Novidade não tem muito. Para quem é novato, até que tem novidade, mas depois não tem muita novidade. Dalai Lama resume o quê? Que está lá a mesma coisa no Shantideva. A prática dos atos negativos, a prática dos atos positivos e evitar os atos negativos.
Primeira etapa lá do versinho 183 do Dhammapada. A ética. Prática da virtude, evite qualquer mal que seja. Tá? Depois o quê? O que vem no 183 lá? Discipline completamente a sua mente. Não é isso? Quem já sabe decor sabe. Pronto, esse é o segundo ponto. Então, primeiro, prática da ética, depois, discipline completamente a sua mente. Pronto. Esse é o ensinamento do Buda. Assim está lá no versinho. Dhammapada é isso. Aí, com esses dois, com a prática da ética e a mente disciplinada, o que fazemos? Duas coisas. A prática da igualdade e Tonglen. Pronto. Resumido nosso caminho. Ver que todos nós os animais, nós os outros humanos, todos, 8 bilhões, né, quase, nesse planeta, essa nave espacial, somos todos o quê? Todo mundo quer o quê? A felicidade, não quer o sofrimento. Todos sofrem, não interessa que a pessoa lá, né, um rei lá, super rico, tal, no negócio do petróleo, não sei o quê, sofre também, gente. Sofre também, não sofre de umas coisas, entendeu? Não tem problema com os boletos, mas tem problema com outras coisas. Todos sofremos. Então, coloca isso, não interessa que a pessoa que seja, sofre também. Né? Ah, desgraçado, é rico, mas sofre, né? Não é para ter isso, mas ter respeito e compaixão por todos. Então, essa é a prática da igualdade, que eu já falei aqui no ensinamento passado, e Tonglen, o tempo todo Tonglen. Dar a nossa felicidade para todo mundo e tomar para nós o sofrimento. Mas precisa estar com as duas etapas aí anteriores, de prática, acumulação de mérito, né, com os atos, com a ética, e a mente está disciplinada, tá? Porque senão não vai conseguir fazer Tonglen, vai se meter numa atitude heróica que não vai servir para nada, porque vai ficar com medo de pegar uma doença, pegar uma coisa, que eu já ouvi isso, a pessoa foi fazer Tonglen e ficou com câncer maior, doideira isso. Não, peraí, outra coisa. Não é isso, não. Karma não dá. Esse é o lado bom. A gente sabe que karma não se transfere. O karma amadurece no seu autor. Lembra lá dos ensinamentos sobre o karma. E aí, com essa explicação do Dalai Lama sobre as estrofes, passamos, então, para os versos propriamente ditos. Tudo bem até aí? Lama, por Sim. gentileza, é que a senhora deu a oportunidade. A senhora falou, é que eu estou anotando aqui para mim ficar prático. Você falou que depois de praticar ética e disciplinar completamente a mente, aí você falou duas coisas. A segunda era Tonglen. Antes do Tonglen era o quê? Igualdade. A prática da igualdade, que eu já falei em ensinamento passado. Gente, assim... A igualdade é a mesma coisa da equanimidade ou não? Não, igualdade é assim. Desculpa. Eu sou um ser e você também. Eu vou ler aqui. Eu sou um ser e você também. É bom a gente considerar isso. 2, eu quero a felicidade e você também. Eu não quero sofrimento e você também. E todos conhecemos o sofrimento. Okay. Isso é a sanga e tal. Eu já falei aqui, sei lá, 2 passado, sei lá, quando eu acho que foi em... Eu tinha ensinamento, mas eu me lembro dele, certo? Explicado tudo. Mas é isso, ensinamento sobre igualdade, entendeu? Isso é alta filosofia budista. A gente tem que mergulhar nisso e viver a partir dessa perspectiva. É assim que você considera o outro? Qualquer um. Uhum. E a equanimidade é diferente ou eu posso pensar por essa mesma perspectiva? É filhinho desse pensamento da igualdade. É porque a igualdade está lá no corpo mesmo da filosofia, bem alta filosofia lá. Tá? Então, ela vem daqui. Porque aí essa equanimidade, né, ela vai ser limitada e tal. Enfim, é filhote desse pensamento. Porque, enfim, eu tenho em consideração pela filosofia que foi desenvolvida em Nalanda, Vikramashila, que são os grandes pensadores budistas que formularam métodos, que formularam pedagogias para que possamos compreender melhor o Santo Dharma. Tá? Então, é preciso refletir sobre isso. Então, essa é assim, a nossa prática, finalmente é o que temos que fazer. É isso aí. 4 coisinhas. Bom, então chegamos aqui no Shanshideva,
Vocês vão ver, gente, que não tem nada. O que vem? São 997 estrofes aqui, mas vocês vão ver. Tá bom, já ouvi. Aí, porque senão a gente ouve, já ouvi isso, já sei. Tipo, já sei. A pessoa que já diz já sei, já perdeu, né? Então, é preciso compreender de onde vem isso tudo. Então, o Shantideva vai dizer, mas, no entanto, me assusta pensar que eu tenha que fazer a doação dos meus braços e pernas sem discriminar o que é importante e o que é insignificante. Estou reduzido ao medo devido à ignorância. Por miríades de incontáveis calpas, fui esquartejado, empalado, queimado e esfolado vivo inúmeras vezes. Mas eu não obtive despertar devido a essas provações. Isso aqui vem em referência ao que foi dito. Nós não somos capazes de suportar pequenos sofrimentos, e esse pequeno sofrimento, por exemplo, é resistir diante de uma situação que nos provoque a raiva, praticar a paciência. Porque às vezes assim, eu vou fazer uma prática, ficar 2 horas e meia fazendo uma sessão formal de meditação e tal. Isso aí também é dificuldade, né? Porque ficar 2 horas e meia precisa ter um corpo treinado para isso, ligamento, musculatura, várias coisas que precisa estar treinado. Também, senão, não consegue ficar nem sentado. A mente também precisa estar sossegada, porque senão não dá conta, porque vai ficar sob o poder do macaco louco. Então, temos que começar a praticar do pequeno, com essas... vencendo mesmo com vigor, com coragem, essas situações todas que nos são apresentadas, diante de uma notícia da TV. Essa semana teve um negócio que foi engraçado. Acho que foi a Polícia Federal que fez estavam fazendo uns vídeos e tal, então aqui na Asa Norte estava uma zoada de helicóptero e tal. Aí eu falei, mas o que é isso? Será que tem alguma manifestação? Já pensa logo, uma manifestação, uma esplanada, mas não sei o quê. Gente, os vizinhos começaram a descer para caçar o que estava acontecendo. Já foram se informar com o porteiro, já rolou uma confusão. O que está acontecendo? Né? Jogaram a bomba na esplanada, porque eu estou aqui do lado, né? O que aconteceu? Estava uma fila de helicópteros assim. E causou uma agitação. O pessoal dos blocos já foi atrás. O que é? O que está acontecendo? O que está rolando, né? E nada, era só a Polícia Federal promovendo um vídeo lá de divulgação deles, sei lá o quê. Então, esse é um momento que a gente pode praticar com coragem também, não se deixar levar, porque começou a descer aí outro, o que está acontecendo? Não, você não está vendo, você corta, já rolou a situação. Mas aí o praticante fala, bom, se tiver alguma coisa aqui, eu vou saber, né? Porque de repente está, sei lá, jogando uma bomba lá na esplanada, sei lá o quê. Mas, enfim, depois eu vou ver o que está acontecendo. Mas agora eu estou aqui fazendo a minha prática, qualquer ela que seja, como disse o Pedro semana passada, se é, às vezes, limpando a casa, né, com atenção e tudo, também vale como prática, mas não se deixar levar pelos diversos estímulos que aparecem. Porque quando a gente está distraído, qualquer besteira que aparece. Isso aqui é o que o Shantideva vai falar, disso sem discriminar o que é importante e o que é insignificante. O que é importante? Eu manter a minha mente estável, clara. Isso é importante. E o insignificante é o quê? São as coisas fúteis, coisas que não dá para você resolver. Você vai resolver alguma coisa, seu chefe lá, sei lá do quê. O que está acontecendo? Desçam você dos helicópteros. A gente faz uma fila, um atrás do outro. E aqui embaixo, aconteceu alguma coisa. Não era nada. Então, o praticante ele vai saber discriminar entre o que é importante e o que é insignificante. E que, no final das contas, vai ser negativo, porque se você se deixar levar pelas situações que se apresentam, você perdeu o controle da sua mente. Você se deixou levar pela coisa que não é importante naquele momento. Bom, se está tendo uma bomba, se está pegando fogo, mas não sei o quê, rapaz, você vai salvar a sua vida. Certo? Mas não está acontecendo nada aqui. Eu também. E realmente não era nada. Era um vídeo, uma bobagem importante lá para ele. O que eu quero saber com isso? Entendeu? Então, essa vai ser a atitude do
do praticante. E outra coisa que o Shantideva vai lembrar, por miríades incontáveis capas, fui esquartejado, empalado, queimado, esfolado vivo inúmeras vezes, que é uma visão da nossa tradição. Quantas vezes que a gente passou por isso tudo? Muitas vezes. Então, o que tem? Qual você a coisa da gente praticar um pouquinho, gente? E para evitar grandes sofrimentos no futuro. Então, vale a pena mantermos uma mente estável, equilibrada, né? Se a situação de raiva, vai praticar paciência, se a situação de ciúme, de inveja, vamos praticar rigorosidade. Então, essa que vai ser a nossa prática. Se a prática, se a pessoa está fazendo meditação mesmo, lá formal, está fazendo uma prática lá, aí mesmo que não é para se distrair. O que está acontecendo? Vê, está pegando fogo, não está? Volta para a prática. Saiu lá, volta. Saiu lá, volta. Saiu lá, volta. Quanto menos sair lá e voltar, melhor. Mas, como diz o Kalu Rinpoche, se for 100 vezes, vai e volta, vai e volta. Mas quanto menos, é sinal de que a mente está treinada. Está lá no Lojong. E aí, os outros 2 versinhos, o Shantideva segue, né? No entanto, o sofrimento envolvido no meu despertar tem um limite. E tal como uma dor de sofrer uma incisão, a fim de remover um sofrimento maior. E aí, aqui, o Shantideva vai lembrar dos tipos de sofrimentos que somos capazes, né, de suportar para poder nos liberar de uma doença. Uma cirurgia, que por vezes é necessário. Uma cirurgia é um sofrimento. Dói. Enfim, você vai ser privado de alguma liberdade durante algum tempo, né? Liberdade física. Vai ser um sofrimento. É assim, às vezes o remédio é ruim, às vezes o remédio a pessoa começa a tomar lá, tem que acordar de madrugada. Tem gente que é assim, se manda tomar o remédio, tem que tomar lá de 8 em 8 horas, a pessoa marca para tomar no meio da madrugada. A criatura se organiza para não precisar acordar no meio da madrugada. Mas a pessoa, não, tem que acordar, porque o médico passou 14 dias, a pessoa, 14 dias, fica acordando no meio da madrugada, perde o sono, fica com insônia, aí vai ter televisão. Então, acontece. Então, se a gente é capaz de passar esses pequenos sofrimentos, para quê? Para se liberar de uma doença, mais ainda, como foi o menino lá, e conclui o Buda. Se com uma coisa simples assim a gente se libera do sofrimento, mais ainda, se conseguirmos manter a nossa mente estável diante de uma situação qualquer, estamos conquistando a nossa felicidade última, que foi o começo aqui da nossa conversa. Estamos progredindo, adquirindo essa mente estável, entrando em contato com essa mente nossa natural, vazia, clara, luminosa, não impedida. Então, vale a pena, com coragem, resistir, né? Ter atenção, ter vigilância, não se deixar dominar pelo torpor e saber estar nas diversas situações que se apresentam. Porque se a gente deixar o macaco louco, está lá na tancazinha de chinês, se a gente der conversa com o macaco louco, ele seca a loucura. E aí já é. Então, todo o processo nosso de calma mental para estabilizar a nossa mente, para que possamos ir conquistando esse estado de mente estável. Que como foi lá o primeiro, né, capítulo, o primeiro estrofezinho lá do Paciência, um instante de raiva destrói todo o mérito acumulado por erros. Então, a questão é ter estabilidade. Mas é assim, a gente vai sendo inconstante, porque estamos aqui no Sansara há muito tempo, mas essa inconstância no estado da nossa mente, vamos, com a nossa prática, atingindo um estado estável, estabelecido nessa nossa mente natural, que é o que é a natureza da nossa própria mente. E aí a última que a gente vai poder ver hoje, que já deu nossa hora aqui, é só uma conclusão disso, né? Os médicos também eliminam doenças com tratamentos desagradáveis. Então, para superar múltiplos sofrimentos, eu deveria ser capaz de suportar algum desconforto. É isso que eu acabei de falar aqui. Então, vale a pena, não é fácil, porque a razão da gente estar no Sansara
é que estamos torturoso, olhando para os diversos fenômenos que surgem na nossa mente, e aí tomamos eles como reais, porque a gente se toma como real, não é? E tomamos os fenômenos como reais, isso é a fonte de todo sofrimento. Quando olhamos para fora, é samsara, é sofrimento. Quando olhamos para dentro, né, percebendo essa percepção do mundo, não é só olhar para dentro, porque às vezes a gente acha que pensar para dentro, né, olhar para dentro é ficar lá cozinhando as suas emoções. Não é isso. Vai ser olhar para a nossa percepção do exterior, olhar para os nossos pensamentos, ideias e emoções. Esse é o olhar para dentro. Quando a gente está olhando esse olhar para dentro, percebendo o que nos passa na mente, isso é o fim do sofrimento. Quando compreendemos o modo de funcionamento dela. E aí nós, com nossa consciência, né, com a nossa inteligência, não é essa inteligência cognitiva, a nossa inteligência, podemos perceber todos os fenômenos que se passem internamente quanto externamente na sua verdadeira natureza. E para isso precisamos treinar. É treino, gente. É treino, 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 treino. Não tem jeito. Como diz o Lama Drimei, isso aqui é uma academia da mente. Não tem outro modo de ser. Tem uma música que eu me lembrei agora, é uma música que eu cantava para os meninos. Quem é mãe sabe que não tem nada melhor que entreter criança dentro do carro, que está indo para o judô, está indo para do que cantar. Eles ficam sossegados, né? Ou você bota uma música lá e canta todo mundo junto, mas eu gostava muito de cantar. E tinha uma música do Gabriel Pensador que eles adoravam. E o Gabriel Pensador, não sei o nome da música, mas ele fala assim, não adianta, né, olhar para o céu com grande fé, né, e não ter uma luta envolvida, né? A música é muito bonita, né? Não tem nada que se conquiste, né, que não seja pela aplicação, né, pelo hábito. A música é muito bonita, enfim, é uma música, enfim, tem outro objetivo lá, mas a letra é muito rica. Então, nós como praticantes, não é só olhar para o céu e ter fé e tal, não é isso que vai fazer a gente caminhar. Isso é o primeiro ponto. A gente precisa lá, igual a imagem da argola, né, do gancho. É preciso ter fé, ter confiança no ensinamento, que vamos desenvolver através da nossa própria observação. Mas depois disso é arregaçar as mangas e trabalhar para tornar a nossa vida mais significativa. Esse é o objetivo. Porque senão a pessoa passa a vida inteira e fez o quê por si mesmo, pela sua mente? Fez o quê pelo outro? E fazer mesmo, não é só dizer que vai falar, vou liberar os seres. Não, libere mesmo. Faça mesmo. O mundo das ideias é muito fácil. A nossa mente também tem um probleminha, porque ela não entende muito bem assim, o que é feito e o que não é feito. E aqui trata-se do que é feito. Fez. Fez, tem. Se você fizer um bolo, você vai comer o bolo. Se você ficar imaginando o bolo e tal, não vai comer o bolo, não. Mas a nossa mente tem esse probleminha. Aliás, tem vários probleminhas, mas esse é um probleminha dela. Ela confunde. Vamos fazer uma coisa. Mas fez o quê? Então, é preciso fazer. E fazer é isso mesmo. Tem várias maneiras de fazer, a prática das paramitas, né? Começa lá com a generosidade. A quantas anda a sua generosidade? Prática, gente. A quantas anda a prática da ética? Quantas anda? Prática da paciência, prática da perseverança, prática da meditação, da sabedoria. Prática mesmo, de verdade. É assim que vamos conseguir nos liberar do sofrimento. É luta mesmo, é guerreiro. Estou brincando aqui, né? Somos lá da tribo dos chakras, os guerreiros bodhisattvas, que é o que eu vou trazer, que é o ensinamento do Dilgo Khyentse Rinpoche, um grande mestre, sobre essa coragem desperta, essa coragem iluminada. Então, esse maravilhoso dele
trazer para vocês, que a gente vai aprofundando aqui. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente falou de muita coisa aqui hoje. Né? Bom, então, todo mundo entendeu, né? Tá ótimo. E aí, o que a gente faz? Esse benefício aqui desses instantes que passamos juntos, que realmente isso possa ser de benefício de todos. Não tomar para nós, eu fiz isso. Não, que realmente isso possa ser. E aí nós fazemos, então, a dedicatória, para que a gente coloque realmente, verdadeiramente, para todo mundo, que todo mundo possa se beneficiar. Né? Que o meu olhar, a partir de agora e para sempre, seja de amor, de respeito e de compaixão por todos os seres. Né? E aí a gente termina. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte.